uma sexta-feira chegou, mais uma edição do Voz da Mulher aí na sua programação. E um assunto pra lá de importante, mas é muito delicado, é a violência obstétrica. De acordo com a Fundação Perseu Abramo, 1 a cada 4 mulheres sofre violência na hora do parto. Por isso, nós recebemos hoje para bater um bate-papo com a gente a Jeane Carvalho, que é fisioterapeuta e trabalha com a preparação do parto responsável. E ela, delegada Sheila, que trabalha no combate à violência contra a mulher há mais de 2 décadas e vai nos ajudar com informações nesse bate-papo de toda sexta-feira. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas na Alô. Bom dia. Bom dia, Tamara. Bom dia, a todos os ouvintes da Rádio Alô FM. Bom dia, Jeane. Bom dia, Sheila. Muito obrigada, tá? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Jeane, por que a violência na hora do parto é tão comum? Infelizmente, né? Infelizmente, né? Não era para ser, um momento tão bonito, tão lindo na vida de uma mulher. Ele teria tudo para ser extraordinário, né? Porque é uma lembrança, uma memória que fica marcada para sempre na vida dessa mulher. A gente sabe que ao longo da história, o parto ele era um evento familiar, onde as mulheres tinham seus filhos em casa, e aí rodeado pela família, com supervisão de parteira. E isso, de umas décadas para cá, se perdeu porque o parto começou a ser no hospital. E quando você tem um parto hospitalar, você tem as regras da instituição. E muitas vezes a instituição ela não tem um foco na gestante, O foco são nos procedimentos médicos. E o parto é um momento de muita vulnerabilidade. A mulher ela fica muito vulnerável ali no parto, porque ela tem ali aquela quantidade de hormônios ali na hora do parto. Ela precisa de pessoas preservar ali o seu bem-estar, o bem-estar do bebê. Muitas vezes as regras da instituição não permitem um acompanhamento, uma pessoa da família para estar acompanhando essa gestante. E aí isso tudo aumenta essa vulnerabilidade e aumenta os casos de abusos, de falas inadequadas, procedimentos desnecessários. Isso tudo vai afetando aí durante o parto, que é um momento mais sensível aí da vida da mulher. Mas a violência obstétrica, ela abrange todo o período, da gestação. Da gestação, do pré-natal, o parto e o pós-parto, Então é um período aí onde a gestante precisa de ter conselhos adequados, de ter informação. A mulher precisa de também procurar a informação correta, procurar já estar preparada com uma educação perinatal. Ela já tem que ir se preparando ao longo da gestação com informações importantes de boas práticas. Quais são as boas práticas de intervenções no parto, para ela não poder ser pega de surpresa, digamos assim, no dia do parto. E ela, estando preparada, ela tem como exigir uma experiência, uma experiência centrada nas suas necessidades, naquilo que ela precisa ali para aquele momento. Então é muito importante ela procurar essas informações, ter essa educação perinatal para evitar também a violência obstétrica. Sheila, como o Código Penal tipificaria esse tipo de violência? Pode ser uma lei Maria da Penha? Então, Tamara, toda violência, o nome já fala, nós temos tipificação penal, é considerado crime. Depende do que aconteceu ali. Quais são as consequências que aquela violência gerou. Pode gerar, inclusive, uma lesão corporal de natureza grave. Eu vou dar um exemplo para vocês, até um exemplo assim, pessoal, que eu cresci ouvindo a minha mãe contar a experiência dela de violência obstétrica. A meu ver, é algo muito forte. Sabe, na época minha mãe morava no Rio de Janeiro. Quando ela engravidou do primeiro filho, ela era nova, ela tinha 18 anos de idade. E era uma criança muito grande. Meu irmão nasceu com mais de 4 quilos. Então, e ela fez o pré-natal direitinho, o acompanhamento pelo SUS, mas fez tudo direitinho. Então, só do médico analisar aquela situação, do tamanho da barriga dela, Eles têm ali, naquela época, hoje meu irmão, obviamente, já está com 46 anos,
era muito difícil ter acesso a uma ultrassonografia, nem sei se existia. Mas os médicos, eles já tinham experiência de saber que era uma criança grande, uma criança, né? E a minha mãe também estava muito, ela conta que ela estava muito inchada, muito mesmo. Então você já vê que talvez pudesse estar com uma pressão alterada, com retenção de líquido. E quando ela entrou em trabalho de parto, foi um sofrimento muito grande. Ela não tinha passagem, não tinha médico no hospital. Foram as enfermeiras, elas que até muito carinhosas, com muito boa vontade, acolheram lá para o parto normal, mas não tinha passagem. Ela ficou por mais de 24 horas sofrendo, né, aguardando, né, uma passagem ali para que nascesse a criança normal, até que chegou um médico, ainda brigou com as enfermeiras, e ele começou a empurrar a barriga dela com força. E ela é muito branca, depois ficou cheia de hematoma com todos os dedos do médico na barriga, e mesmo assim não foi suficiente a passagem para passar. Eles, além de ter feito um corte sem anestesia nela, não, é surreal, é inacreditável isso, né? Ela recebeu um corte sem anestesia, um corte que depois não foi suturado, anos depois ela precisou fazer uma cirurgia plástica para poder recuperar, sabe? E além de, também não foi suficiente, a criança foi tirada a fórceps, né? Acho que a Giane pode explicar pra gente melhor o que é isso, mas ela conta que era um ferro, né? Que introduziu ali na passagem, na vagina, para puxar a criança. E o meu irmão nasceu com 2 coágulos de sangue, que machucou a cabeça. É uma e assim, foi um contexto, 46 anos, isso é relativamente recente. E era normal acontecer isso. E hoje em dia, infelizmente, Giane, ainda acontece. Talvez o parto a fórceps, né, que já é proibido, mas outros tipos de violência ainda acontecem. Seria até minha próxima pergunta, quais práticas no caso hoje? delas, o Código Penal trataria como uma lesão corporal de natureza grave. O parto, quando ele vem com esse, né, desenrolar assim, cheio de violência obstétrica, o fim não é um desfecho muito favorável, né? Começa várias condutas inapropriadas, que aí vão gerando outras condutas que vão só piorando a situação, e vai chegando a um caso que, às vezes, né, ainda bem que o seu irmão ainda saiu bem, vivo, né, porque muitas vezes pode acontecer até a morte neonatal. Então, é por isso que é muito importante os profissionais também saberem estar preparados com as evidências científicas, baseado em evidências científicas. Práticas que hoje não são mais utilizadas, se atualizar com relação a quais são os contextos que podem ser usado cada equipamento, porque nem toda prática também médica é violência obstétrica. Às vezes, naquele contexto daquele parto, precisou de usar o fórceps, mas foi um uso bem apropriado, um uso bem adequado daquela situação. Então, isso tem que ser averiguado. Agora, todo parto vir com essa violência, episiotomia, essa manobra de Christeller, que é empurrar a barriga, empurrar o bebê para poder... Isso tudo é apressar o parto. Muitas vezes a mulher não estava nem ainda na fase de expulsão, que é a fase que o bebê vai nascer. E aí vai desencadeando uma interferência, vai desencadeando outras. Então, é preciso analisar muito o contexto. O fato é que o profissional ele tem que estar baseado em evidências e respeitar a autonomia da mulher. Muitas vezes não é o momento, ela ainda não está naquela fase, naquela fisiologia do parto, para poder estar instrumentalizando tanto o parto assim. Então, é bom avaliar cada contexto. Principalmente a primeira gravidez, né, Giane? É uma diferença abismal entre a primeira e a segunda. Na segunda a gente já sabe, na primeira a gente não sabe como que vai ser. E antigamente, igual você comentou, antigamente era muito mais comum. Hoje, ainda bem, os profissionais estão se capacitando mais, estão tendo esse consentimento também da autonomia da mulher, olhar a mulher como detentora de direitos. Ela tem direitos de negar aquilo, ela tem direitos ou não de aceitar aquele procedimento, ela tem direito de saber o que você vai fazer com o corpo dela, ela tem direito de dizer se quer ou não. Então, olhar a gestante, olhar os procedimentos, que ela quer passar por aquilo também ou não, mas isso também vem do porquê que vai usar aquilo, explicar para ela, ter o consentimento informado, porque isso protege os profissionais e protege a mulher, a gestante e o recém-nascido. Então, gera segurança para todos. E quando você usa práticas baseadas em evidências, você vai saber
o que aplicar no momento que aplicar, sem ferir a dignidade e autonomia da mulher. Sheila, quando a polícia ou até a própria CPI ela recebe uma denúncia de violência obstétrica, como é feita essa investigação? O hospital também é ouvido, a equipe médica, a mulher, obviamente, quem está assistindo, como que é feito? Na verdade, abre-se, né, um inquérito policial para apurar os fatos. Normalmente o delegado solicita a ficha de atendimento médico da mulher no hospital. E é a Polícia Civil mesmo? A Polícia Civil. Uhum. Solicita a ficha de atendimento médico, o prontuário, né, que fica registrado tudo o que aconteceu ali. Aquele prontuário ele é submetido à apreciação de um médico legista. Normalmente, né, que nós temos ali no corpo da polícia os médicos legistas que eles fazem a perícia. Eu falo assim, o médico legista, as pessoas pensam logo nas necrópsias, né, na perícia no morto, mas não, ele está ali para fazer a perícia no vivo e no morto, né? Então, no caso ali dela, no vivo, ele vai olhar, às vezes examinar as lesões, né, fazer a constatação das lesões, ele vai dizer ali, o delegado faz os quesitos e ele vai dizer se aquelas lesões foram ocasionadas em decorrência do parto, quais os instrumentos, né, a profundidade, o grau dessas lesões, o que essa lesão pode ter acarretado para a vida dessa mulher. Isso tudo vai influenciar numa possível pena aplicada, né, na pessoa que praticou a conduta ilícita. E depois é normal, é uma investigação normal, vai ouvir todo mundo, vai ouvir a vítima, as testemunhas se tiverem, os médicos, os profissionais que estavam ali. E o hospital também pode ser indiciado de alguma forma? Depende da situação, né? Depende da situação. Por exemplo, se for uma prática, né, rotineira ali naquele hospital, se, por exemplo, os administradores têm ciência que acontece daquela forma e não tomarem nenhuma providência para que isso seja modificado, eles podem ser indiciados, sim. Por isso que é importante denunciar. A mulher ela não pode ficar com receio de fazer a denúncia, né? Apesar da gente saber que ela está muito fragilizada ali naquele momento, é importante que ela converse com outros profissionais de saúde, com outros médicos, obstetras, analisarem aquela situação, aquele contexto que aconteceu com ela, buscar uma ajuda psicológica, né, para poder amadurecer mesmo a situação e ela ter forças para poder fazer a denúncia. Porque quanto mais denúncias de más experiências, melhor a gente pode tentar cobrar um ponto de melhoria, seja dos profissionais, seja da instituição, e quanto mais mulheres denunciando os maus tratos, as práticas inapropriadas, a discriminação, toda essa violência que envolve um momento que deveria ser tão sublime na vida da mulher e muitas vezes não essas denúncias elas ganham força e aí a gente costuma ver melhorias. Hoje, de alguns anos para cá, a gente viu muitas melhorias, muitos pontos desses aí sendo trabalhados nas instituições de saúde, pelos profissionais de saúde, só que ainda tem muito a melhorar, né? Ainda tem muito a caminhar e muito a caminhar nesse sentido de melhoria. E hoje até lá na Assembleia Legislativa a gente discute muito sobre essa pauta, né? Hoje somos 15 mulheres lá e vira e mexe essa pauta, né? Ela é trazida ali, é dada uma evidência para ela através de audiências públicas, né? E também nós temos uma lei estadual já aprovada pela Assembleia Legislativa, que é a Lei 23.175, de 21 de dezembro de 2018. E muitas mulheres às vezes nem conhecem, né? Nem sabem que tem. Ela dispõe sobre a garantia de atendimento humanizado à gestante. Ou seja, a lei obriga que a gestante tenha esse atendimento humanizado garantido. Né? E a gestante, a parturiente, né? A gestante, a mulher que acabou de ter um filho também, né? Ou está tendo, e também e os mesmos direitos são estendidos àquela mulher em situação de abortamento. Isso. Que não existe não existe tecnicamente ali uma diferença. Então, se ela está ali, piorou, né? Numa situação de abortamento, perdendo o filho tão sonhado, num momento tão delicado aí, que, né, a humanidade entra mesmo para poder fazer esse trabalho de prevenção a essas violências através de orientação, né? Então ela obriga, né, resumidamente, o executivo, né, o poder executivo, o governo do estado, a implantar critérios, né, de atendimento na rede pública,
e parte privada também, para que essas mulheres recebam informações corretas, né, sobre, igual a Giane está falando aqui, falar qual o objetivo disso, né, dela ser claro, ela precisa de proteção nessa gestante, trabalho de conscientização, de combate à violência, né, e por aí vai. Sheila, é muito importante também a gente falar da lei de acompanhante também. Verdade. Porque a lei de acompanhante, ela é primordial para a mulher, porque justamente por ela estar vulnerável, muitas vezes ela não consegue ver, e só a opinião dela também vai ter pouco não digo que não tenha tanta importância, mas com a opinião, com a visão, com um acompanhante vendo a situação também, reforça ainda mais aquilo que aquela gestante ou a parturiente está passando. Então, a lei do acompanhante, ela é muito importante e ela foi estendida em 2023 também. Então, a gestante, muitas instituições, às vezes, não deixa a mulher ter acompanhante, ou às vezes limita, você só pode ter acompanhante mulher. E isso é garantido por lei, né? E as pessoas têm que cobrar, né, gente? Muitas nem sabem disso. Muitas nem sabem. Não sabe. E muitas vezes você chega no hospital ali com um plano de parto e com a lei ali do direito do acompanhante, e o hospital não quer aceitar. E aí você fica sem saber, e aí, como é que eu vou fazer? A quem que eu vou recorrer? Então, tem que levar com seriedade, porque os traumas ali no parto são decorrentes para a vida inteira. Principalmente também envolvendo o recém-nascido, onde a mulher precisa de ter a vida dela e o do bebê preservada com dignidade e autonomia. Os traumas são... só complementando aqui a história da minha mãe. Depois, meu irmão nasceu, ela engravidou de mim, né, 3 meses depois, 3 para 4 meses, porque tinha também aquele mito, né, de que a mulher não engravida no período de amamentação. Hoje a gente sabe que não é assim, né, mas antigamente, né, o pessoal acreditava nisso, e ela engravidou, e ela ficou muito angustiada, muito desesperada. Pela má experiência que ela teve. Não queria passar por isso novamente. Aí ela conta que eu nasci, assim, praticamente na entrada do hospital, em uma maca. Que ela ficou esperando tanto, com medo de ir pro hospital, que quase que eu nasci na rua. Meu Deus. Tem isso mesmo. E tem muitas mulheres que têm receio de ir pro hospital muito, muito cedo, justamente por causa disso. Pra ficar antecipar o parto. Pra ficar lá à mercê de violências, entendeu? Giane, quando a gente te apresentou aqui, eu citei que você trabalha na preparação do parto responsável. Como que ele funciona? Como que é o seu trabalho? Eu sou fisioterapeuta, né? E então eu tenho um programa de trabalho com gestantes, né? Onde eu ensino tudo que elas precisam para ter uma boa experiência de parto, né? Então a gente trabalha fisioterapia, os movimentos corretos para poder encaixar o bebê melhor na pelve, para a mulher ter um parto mais facilitado. Tem toda a preparação também física e mental para o trabalho de parto, né? Então, eu passo todas as fases, a fisiologia do parto, tudo que elas precisam saber para ter uma excelente experiência de parto normal. E agora também estou aumentando um pouco a abrangência, estou com um programa, um curso online também de experiência da gestante para os profissionais e instituições de saúde para promover melhor a assistência a essas mulheres também. Então, a gente sabe que quando você tem uma assistência centrada na gestante, os hospitais e os profissionais de saúde, eles têm mais segurança, tanto para atender, quanto para poder reduzir os custos, melhorar a qualidade, melhorar a expectativa ali do atendimento a essas mulheres. Então, também estou aumentando aí o leque, também atendendo os profissionais e as instituições de saúde. Muito legal, foi muito importante e esclarecedor o nosso bate-papo. Eu gostaria que vocês finalizassem deixando algum recado aí para a mulherada que sonha em ter filho, ou que já está gestante, ou que acabou de passar por uma violência obstétrica. Então, não deixe de denunciar, denuncie, procure o Disque Saúde 136, tem o 180 também que pode estar denunciando, procure ajuda psicológica, não deixe de buscar ajuda psicológica, porque realmente não é fácil, a gente fica muito perturbada, vulnerável logo depois do parto, e aí tem os cuidados com o neném, a gente sabe que não é fácil, mas não deixe de procurar ajuda, compartilhe a experiência com outras mulheres que passaram por isso dá um conforto emocional e ajuda a seguir os passos,
E a gente espera também que as autoridades também, tratem esse assunto com mais seriedade para que a gente tenha uma saúde melhor obstétrica e neonatal, porque são memórias, eu lembro de tudo dos meus 2 partos, eu lembro do cheiro, eu lembro do que todos os profissionais conversaram comigo, eu lembro do que eu comi no dia, eu lembro de tudo, de todos os detalhes. Então, se você tem uma experiência ruim, você vai levar aquilo para o resto da vida. Então, é bom você ter uma experiência boa, você falar bem do profissional que te atendeu para todo mundo, você indicar aquela instituição, indicar os profissionais. Então, isso é muito bom. E aí, você tem filhas, depois você vai passar isso para suas filhas. E aí, você vai passando para gerações coisas boas. A gente tem que plantar coisas boas para colher coisas boas. Então, se você é um profissional de saúde, como você deseja ser lembrado? Como esse profissional admirável ou como o pesadelo da vida de alguém? Então, vamos melhorar isso. É muito importante isso na vida da mulher. E a mulher também, ela precisa de educação perinatal. A gente não sabe nada, a gente chega lá crua, sem saber o que vai acontecer com a gente, com o nosso corpo. E a gente precisa saber a fisiologia do parto, quais são os processos, para a gente poder também estar ajudando o profissional a nos atender melhor do jeito que a gente gostaria de ser atendido. Então, é muita preparação e eu desejo aí que todas as gestantes tenham essa oportunidade, tenham essa assistência melhor ao pré-natal, ao parto e ao pós-parto. É isso. São 9 meses preparando para um momento, né, gente? Isso mesmo. O grande momento. E realmente, Jeane, parabéns pelo seu trabalho, super importante, né, Tamara? Isso aí. Super importante. Eu mesma não conhecia, assim, né, esse tipo de trabalho, um profissional fisioterapeuta, realmente. Informação nunca é demais. Nunca é demais. E também deixar um recado aqui para as mulheres, né? Sempre. Não se calem, né? O silêncio não pode ser uma opção. Não aceitem qualquer coisa. Né? Você está grávida, está vivendo aquele momento, busca informação, busca ajuda, busca todos os recursos, todos os direitos que você tiver. Né? Procura saber quais são os seus direitos e cobre que esses direitos sejam realmente cumpridos. Cobre lá a presença de um acompanhante, é importante para te dar segurança e também para evitar que algumas coisas, né, ilícitas, erradas aconteçam, né? Acaba intimidando e evitando, né? Nós temos aí inúmeros profissionais bons, mas infelizmente não é todo mundo que tem a humanidade suficiente, né, para trabalhar com esse tipo de coisa tão sensível. Então, assim, denunciem, procurem os seus direitos e cobrem cada um dos seus direitos. É isso aí. Esse foi o Voz da Mulher de hoje. A gente volta semana que vem.